Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Heitor. Estou aqui para apresentar o trabalho que eu fiz em parceria com a professora Jaqueline. O trabalho intitulado Hábitos, Estágio Supervisionado e Comunidade de Ensino, algumas aproximações. Bom, primeiramente, eu gostaria de falar que esse trabalho ele teve início como um trabalho final de uma disciplina do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unesp de Rio Claro. O objetivo desse trabalho era fazer uma relação entre um ou mais conceitos discutidos durante as aulas com um projeto ou objeto de pesquisa, que no meu caso foi optado pelo Hábitos. Então, a gente optou por fazer uma conexão entre o Hábitos, comunidade de ensino, focalizando a prática, tendo o estágio supervisionado como meio para isso. Bom, é uma metodologia simples, é uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa qualitativa de análise bibliográfica, ou seja, a gente pegou textos já, não foi feita uma revisão integrativa, uma revisão sistemática, mas sim a gente selecionou alguns textos utilizados principalmente durante a disciplina, e em cima disso também foi feita análise de conteúdo visando desvendar a mensagem por trás desses textos. Bom, a discussão. A discussão foi dividida em 5 partes, que é profissionalização docente, o estágio supervisionado e prática docente, comunidade de ensino, hábitos e, por último, as convergências de todos esses conceitos. Bom, para dar início, é interessante a gente falar um pouco sobre a profissionalização docente, porque é a partir dela que a prática docente ela é valorizada. Bom, então é interessante, para iniciar, pontuar que o conceito de profissão ele é extremamente amplo e complexo. Existem duas correntes muito fortes, que é a corrente francófona, que vê a profissão vista como uma construção social que reflete e perpetua desigualdades, e a corrente anglófona, que a profissão é vista como uma ocupação que requer treinamento especializado e o cumprimento de normas éticas garantindo a confiança do público. Então, essas duas correntes elas têm algumas visões diferentes, mas em algum momento elas também se aproximam e é bom a gente ter em vista essas diferenças. Bom, profissionalização que a gente vai ver que teve início nos anos 80, da década de 80, nos Estados Unidos por meio do Holmes Group, que fez uma lista de objetivos e necessidades para valorizar a formação de professores, valorizar a docência em si. Uma dessas exigências era a formação a nível superior, o estabelecimento de uma base de conhecimentos, a equiparação financeira com outras profissões já consagradas, melhorias infraestruturais nas escolas, enfim, tudo mais, e principalmente a valorização dos saberes práticos, a valorização dos saberes dos professores. No entanto, esse movimento de profissionalização, ele não é linear. Nos últimos 20, 30 anos, a Tardif fala que, principalmente na América do Sul, em países menos desenvolvidos, entre algumas aspas, esse processo ele não é linear, ele tem alguns avanços, alguns retrocessos, é marcado por tensões. Então, é algo bem complicado de se analisar. E para Souza Neto e Sartre, 2023, eles falam sobre a profissionalização brasileira, que no cenário brasileiro essa profissionalização difere de todos os contextos, porque aqui no Brasil essa profissionalização ela partiu de órgãos governamentais, meio que relacionando isso com a questão da nova gestão pública, diferenciado dos outros lugares que partem dos professores em si. Bom, sobre a perspectiva educacional, a vida e a prática dos professores se tornaram fonte de saberes profissionais, ou seja, o professor começou a ser mais valorizado. Rompeu aquela dicotomia, aquela visão que se fazia o saber dentro da universidade, dentro de um laboratório, e se aplicava para os professores. Bom, agora o segundo ponto é o estágio supervisionado e a prática docente. Com a profissionalização, o movimento de profissionalização, houve uma reforma nos anos 90 que gerou necessidade de adequações em currículos das universidades. Com isso, a prática ela ganhou destaque e assim, a partir dos anos 2000, o estágio ele acabou por assumir um papel fundamental na formação profissional, ou seja, o papel de prática. Como eixo central dos cursos de licenciatura, ele assumiu esse papel como eixo central nos cursos de licenciatura, porque as suas contribuições em sentido da compreensão da realidade escolar, desenvolvimento de características próprias da profissão de professor.
Então, é nesse momento, é no estágio que os futuros professores, eles conseguem se entender como professor, que eles conseguem ver a função de professor realmente, que não é só dar aula, que não é simplesmente você chegar lá e aplicar técnicas de ensino. Então, igual eu acabei de falar, o estágio ele não é mais visto só como um momento de aplicação da teoria, ele não é mais visto como um momento de aplicação de técnicas, ele é visto como um papel central no desenvolvimento de saberes professores, onde os alunos, os futuros professores desenvolvem realmente seus saberes. É bem específico, é um lugar muito formativo, porque tem a questão da parceria, tem a questão do pé na escola, tem toda essa questão de realmente vivenciar a vida de professor. Bom, a comunidade de ensino. Os professores e futuros professores se reúnem para melhorar a sua prática. Então, o objetivo deles ali são se tornar professores melhores. E a comunidade de ensino, a partir da colaboração, da reflexão e produção de conhecimento prático, ela valoriza a participação de todos os integrantes de forma igual. E isso faz com que eles se sintam acolhidos e realmente consigam se ajudar entre si. Apesar de ser uma comunidade, de ter essa participação integral de todo mundo de forma igual, é importante que todos os participantes saibam seus papéis e que esses papéis estabeleçam relações horizontais, não uma relação de poder, não uma relação hierárquica, mas sim onde todo mundo consegue se sentir confortável para compartilhar, para perguntar, para realmente ir atrás de uma melhoria. E esse cenário ele possibilita a parceria intergeracional, onde professores mais experientes, mais velhos, podem colaborar com professores mais novos e vice-versa. Então, a comunidade ela se mostra como um óculos de formação prática, onde a prática está ali o tempo todo, onde professores que estão atuando ajudam professores que estão se formando, e os professores que estão se formando, eles podem ter esse contato com a prática. É muito importante isso, porque a prática ela promove a aquisição e desenvolvimento de saberes experienciais. E a comunidade ela leva isso mais longe ainda, podendo socializar essa prática e discutir sobre ela com seus pares, com pessoas mais experientes, com professores universitários, com todo mundo que engloba ela. Então, isso além de você fazer a prática, além de ela possibilitar a prática, ela possibilita também essa reflexão sobre, que é extremamente importante. Porém, apesar da comunidade de ensino ter sua importância reconhecida, ela deve ser criada de uma forma orgânica. Eu não posso chegar aqui e falar, vamos criar uma comunidade de aprendizagem, uma comunidade de ensino. Não. Tem que ser criado de uma forma orgânica, tem que ser natural, as pessoas têm que começar a formar isso. Então, é bem interessante isso, porque ela não pode ser forçada. Bom, o hábitos aqui é um dos conceitos mais importantes e mais complicados de ser trabalhados. Ela é uma ideia que não é recente, mas a gente vai usar aqui o conceito que foi estabelecido pelo filósofo francês Pierre Bourdieu, que caracteriza o agente em sua respectiva posição social, vivenciando uma série de experiências que estruturam internamente sua subjetividade e constituindo uma matriz de percepções e apreciações que direciona as suas ações no cotidiano. Então, o hábitos ele é algo que é interno e externo ao mesmo tempo. Ele constitui sua matriz de percepção. Como você vê o mundo, como o mundo te vê, é uma coisa bem complexa de se entender. Então, o hábitos ele transcende essa questão essa dicotomia entre o objetivismo e o subjetivismo. Bom, no entanto, ele não pode ser acessado de forma direta. Ele deixa apenas alguns elementos durante a prática. É por isso que a prática é tão importante. A gente vai ver isso mais para frente um pouco. Sendo assim, o hábitos ele influencia diretamente nas ações e no comportamento do dia a dia do professor. E por isso Silva ela cria o conceito de hábitos professoral, que está um pouquinho mais para frente. Esse profissional é do Perrineau. Ele fala que a gente cria uma segunda natureza com essa questão do hábito. A nossa profissão torna realmente uma segunda pele para a gente já age diretamente com ela. Muitas vezes a gente nem percebe que a gente está sendo profissional e a gente está sendo. Bom, igual eu falei, uma especificação do hábitos profissional é o hábitos professoral, onde faz parte do conjunto de elementos que constituem a epistemologia da prática, onde realmente são os saberes dos professores, ou as ações do professor, sabe? É uma coisa bem específica da profissão de professor, da profissão docente. E esse hábito ele precisa ser desenvolvido em pelo menos 2 momentos, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Então, a gente aprende a ser professor em 2 momentos, na teoria e na prática, e eles normalmente não estão separados, que é muito importante também. Bom, as convergências. O hábito, ele deixa traços na prática, que pode ser identificado na prática, e isso é importante para a gente.
E, portanto, o hábitos ele nem sempre fica evidente para o agente. Então, ele tem que ser visto por alguém de fora, um pesquisador experiente, provavelmente. Com isso, a prática se torna fundamental para compreender o desenvolvimento do hábito profissional. E a prática aqui, ela não está no sentido de dar aula em si, mas sim no contexto mais amplo, de ser professor, uma coisa que engloba mais as coisas. Então, durante a formação inicial, o momento que se destaca enquanto prática ainda é o estágio supervisionado, que a gente pode observar e compreender os hábitos do futuro professor, e assim como começar a moldar ele para ele se sentir mais professor. Então, a prática, ela supera essa aplicação de técnicas e passa a ser um momento formativo. Bom, e a comunidade de ensino, ela se torna importante porque ela favorece essa prática. E além da prática, também favorece a auto-reflexão individual e coletiva. Para finalizar, as considerações finais, o conceito de hábitos, estágio provisional e comunidade de ensino estão intrinsecamente conectados através da prática, que é o terreno onde esses elementos se manifestam mais intensamente. Este cenário, ele não apenas facilita a compreensão das razões pelas quais o professor age ou se comporta de determinada maneira, dentro e fora da sala, mas também promove a construção contínua de novos conhecimentos e habilidades, essenciais para o desenvolvimento profissional de cada professor e cada futuro professor. Aqui são as referências. Muito obrigado e o nosso contato. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.